Boa noite ao nosso igreja. Boa noite, irmão. Paz em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 8. Versículo 10. Isaías, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodomos. Prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura e de animais selvagens. E não me agrada o sangue de Jesus, e nem do cordeiro, e nem do bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, só pisaste o meu lado. Não continuei a trazer a oferta vã, incenso para a minha abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e as convocações das congregações, não posso suportar. Iniquidade associada ao julgamento solene, das vossas festas, das vossas lutas novas, e as vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesado. Estou cansado de sofrer. Essa era as palavras que Deus estava colocando na boca de Isaías. Veja como é que estava realmente aquele povo da antiguidade chegando diante de Deus. Eles chegavam com orações, chegavam com sacrifícios, chegavam em dia de sábados, sábado solene, para adorar a Deus. Mas o que Deus ele diz aqui? Que estava cansado de sofrer. Porque aqueles irmãos, naquela época, estavam chegando diante dele com tudo aquilo, mas por detrás da vida deles, eles estavam pegando, associando ajuntamento solene com iniquidade. E aí, nós sabemos da história. Sabemos que esse povo, ele ficou durante 70 anos em cativeiro. Cativeiro realmente literal. Preso por pessoas iníquas, vivendo como escravo. Hoje, a prisão é uma prisão espiritual. Que possamos pegar esses exemplos e chegar diante do ato do Senhor, diante da presença dEle, com um sincero coração. Com aquele sincero coração que Jesus ele fala, que Deus ele está buscando realmente verdadeiros adoradores. Aquelas pessoas que vão adorar Ele através do Espírito dele. É essa adoração que Deus ele aceita. Que possamos chegar diante desse ajuntamento, não com o nosso espírito, não com nossa força, mas com a força daquele que nos regenerou para o seu próprio. Então,
Vamos ficar de pé e vamos adorar Deus. Diz assim, sei que Foi pago alto preço para que por ti eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, página 23. ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimido com seu sangue, lutando com combate do Senhor. Trabalhando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Senhor Deus, meu amado, em Cristo Jesus, meu Deus, temos a capacidade de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Te agradecemos, meu Deus, o Senhor ter comprado cada um que está aqui. E assim, meu Deus, cada um de nós andar em novidade de vida. Pai, nos perdoa, nos ajuda a viver uma vida que te agrada. Porque sabemos, meu Deus, a qualquer momento, a qualquer instante, o Senhor pode vir. Que a gente possa, meu Deus, estar unido, Deus, mesmo que as trevas tentem nos separar, que a gente possa estar olhando para o autor e consumador da nossa esperança, que é Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu te oro, eu te peço proteção, meu Deus, por esse povo que se chama pelo teu nome.
Elevo a minha alma a ti, Senhor. Elevo a minha alma, ó meu Deus, só em ti confio. E guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. O meu Senhor, oi é tu és. O meu Senhor, ó meu Deus, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Não te lembres não dos meus pecados. Não te lembres não dos meus pecados. Ó meu Deus, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Se meu novo Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro paz em Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos que assimilados na cruz, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, defensando
Perto quero estar, junto aos teus pés, por prazer maior não há, em me deixar adorar tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao teu caminho. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te não importa mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Seja ouvido, seja da igreja de Jesus. Levo meus olhos para os montes, De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra da direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Número 167. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar o Senhor?
Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quando meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Pai amado, Pai maravilhoso, te agradeço pelo Senhor ter me resgatado do império das trevas. E assim, meu Deus, através do teu Santo Espírito, poder, Pai, engrandecer o teu santo nome. Cuida, meu Deus, de cada um de nós. Nos perdoa e aceita, Pai, o nosso coração. Porque entendemos que não vem de nós, mas do teu Filho que habita em cada um de nós. E em Cristo Jesus, Deus, o que eu te peço. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje estamos aqui para o nosso Senhor. Irmãos, vamos abrir em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 12, do 1 em diante. 12. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 12, 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês, vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das árvores, conforme o meio de cada um fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito seja sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue por lá em ondas, as ombreiras e na beira da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que deve ficar até pela manhã queimareis no fogo. Versículo 11. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Qual é o episódio aqui? Deus vai libertar o povo da escravidão do Egito, o povo ainda estava dentro do Egito, mas Deus quer fazer tudo da maneira correta. Deus quer deixar um significado. Deus quer deixar para aquela nação dele que estava dentro da nação escravizada uma representação
que eles iriam levar por tempo perpétuo, por tempo indeterminado, para eles jamais esquecerem os grandes feitos do Senhor. E o que é que Deus usa para esses irmãos, os israelitas, memorizarem e não esquecerem daquele grande evento? Ele usa coisas que estão na vida. Ele manda pegar o cabrito, ele manda pegar as ervas amargas, ele manda pegar os pães ásperos, e tudo aquilo tinha uma representação. Tudo aquilo tinha um significado importante, que era para quando o povo continuasse, fosse liberto, e para eles poderem passar de geração em geração, como é que Deus tinha feito as suas maravilhas no meio do seu povo. E a Páscoa era quando Deus fez com que isso se transformasse numa festa, que os judeus, eles faziam ano após ano. A mais importante festa dos judeus. Por essa festa representava a libertação do povo que estava cativo do Egito. E o próprio Senhor Jesus fazia ele participava dessa festa. Ele fazia esse memorial para lembrar a libertação de quem? Do povo. E o que Jesus usava fazer era tudo com antecedência. Eles usavam os mesmos elementos. E Jesus agora, quando ele vai, vamos dizer assim, ele vai trazer a sua ceia, quando ele vai trazer a representação da sua morte, quando Jesus agora vai colocar um memorial sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição, assim como Deus estabeleceu um memorial para aquele povo, os seus elementos, da sua maneira e da sua forma, Jesus agora traz a maneira de Jesus, os elementos necessários para representar e fazer com que o povo, agora a igreja, e não mais uma nação física, viesse fazendo esse memorial, para não esquecer da morte do Senhor Jesus até que ele venha. Por que Deus fez isso com o povo? Porque o povo poderia esquecer e iria esquecer. Por que Jesus faz isso com a igreja, com os seus discípulos, com os apóstolos? Porque a igreja, os irmãos, iam esquecer e não iam mais saber o significado, não iam juntar coisas com outras coisas. Então, de uma forma precisa e de uma forma completa e de um princípio, Jesus traz a sua ceia. Aqui nós vemos aqui vários elementos, ervas amargas, o cordeiro, e olha que cada elemento tinha um significado. O cordeiro podia ser qualquer um, podia ter qualquer idade, não, de um ano, sem mácula. O pão podia ser qualquer um. Por que é que ele diz lá que é pão ázimo? Porque naquele tempo os egípcios, e muitas pessoas já usavam o quê? O fermento, as ervas amargas de representação. Então, irmãos, quando o Senhor ele usa coisas físicas para representar, para simbolizar alguma coisa, essas coisas físicas têm que ser da maneira que o Senhor exigiu, da maneira que o Senhor ordenou. Então, da mesma maneira, Jesus agora, isso aqui eu trouxe para a gente ver o princípio, e Jesus agora institui a sua ceia com dois elementos. E qual é o elemento que Jesus pegou lá? O pão ázimo e o suco da videira, o vinho. E ele pega esses dois e, primeiramente, ele fala o seguinte: ele reparte o pão, ele abençoa e diz: comei de todos, porque isso é o meu corpo. Jesus agora é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação do pecado. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, agora, como igreja, nós fazemos memória da morte do Cordeiro. Aquela representação do povo quando saiu do Egito ficou com um significado importante, que o povo, ano após ano, derramava o sangue do animal. Claro, era necessário, representava, simbolizava, era uma sombra do Cordeiro que iria realmente tirar o pecado do mundo, com o maior sangue, não o maior, o melhor sangue, imaculado, puro, que é o sangue do Senhor Jesus. Aqueles animais, essa representação, esse cordeiro de um ano perfeito, imaculado, era para lembrar Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus agora não precisa mais derramar sangue de animal. O sangue de animal não tirava o pecado, era uma forma
representativa, mas agora o sangue de Cristo perdoa e nos liberta de todo pecado. E agora nós não precisamos mais fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito uma vez por todas, pelo sangue de Cristo. Mas, para nós não esquecermos e fazermos esse memorial, e para anunciar a morte de Jesus, nós fazemos esse memorial até a volta de Jesus. E a igreja, os discípulos, se reúnem no primeiro dia da semana, no primeiro propósito. Atos fala isso. Os irmãos se reuniram para partir do pão. O culto é completo. Nós louvamos, nós temos a palavra, nós temos a comunhão, mas, irmãos, o que nos traz aqui é o propósito de partir o pão. É o propósito de fazer o memorial. O que nos traz aqui é o propósito de anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E o culto é completo, tudo é importante, mas o nosso propósito é vir partir o pão, é vir anunciar a morte de Jesus. E quando nós vamos para fazer isso, o que é que Paulo diz? Nós temos que discernir o corpo para comer e beber, não para a nossa própria condenação, mas para a nossa salvação, para a nossa confirmação de aliança que nós temos com o Senhor. Pois agora o sangue de Jesus, ele traz o quê? A nova aliança do sangue de Jesus. Aquele sangue do animal, aquela representação, trazia a representação memorial da libertação do povo. Mas agora, através do sangue de Jesus Cristo, nós anunciamos muito mais do que coisas terrenas. Nós anunciamos a morte do Cordeiro que tirou o nosso pecado. Nós fazemos um memorial anunciando para nós e para o mundo a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Que possamos assim, irmãos, entender o princípio, entender a razão e discernir o corpo, e assim comer o pão e beber do suco da videira, fazendo um memorial do nosso Senhor. Amém? Amém. Então vamos chamar a mão para o servir e vamos orar pelo pão. Santo Deus, amado Pai, Deus todo soberano, Deus maravilhoso. Eis-nos aqui, Senhor, como teu povo, raça eleita, sacerdócio real, Deus, como adquirido. Estamos aqui como seus discípulos, Deus, para fazer tudo aquilo que o Senhor nos confiou. E estamos aqui para partir o pão, para anunciar a morte de teu Filho Jesus Cristo até que Ele venha. E, Senhor, nós te pedimos, assim como Jesus pediu na noite que foi traído, abençoa esse pão. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos orar por isso. Senhor, também te pedimos, abençoa esse suco da videira, que representa o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Abençoa, Senhor, esse suco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Página 36, canto 39. Bendito seja o poder pela cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós este sangue lavado com roupas que não apaixonam os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, mais que a neve, sim, este sangue lavado faz algo que a neve ser. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nestas chagas purezas para o maior pecador, por ser mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alto que a neve ser. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que Maria de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.
amada igreja. Boa noite, irmão. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Chega um momento onde nós vamos estar ofertando ao nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha o que é que o apóstolo Paulo ele fala. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer mudar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, andez em toda boa. Então esse é o momento, irmãos, que você nos está ofertando ao Senhor. E assim como o apóstolo Paulo ensina a igreja através dessa carta, que possa ser com alegria, né? E nós possamos realmente ter um amor e um desejo de participar desse ofício. Porque nós sabemos que a minha e a sua oferta, ela tem uma grande importância enquanto o reino de Deus estiver estabelecido aqui na terra. Então, se você já separou a sua oferta, você possa vir até aqui e estar ofertando ao nosso Senhor. Sabendo, irmãos, que não é nem por necessidade e nem por obrigação, mas sim o quê? Com alegria. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé para o Senhor. Logo em seguida, o irmão vai estar incluindo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu te apresento, ó Deus, em nome de Jesus, cada um vai estar contribuindo na tua obra. O Senhor